Mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade aos nossos 10 dias de oração. Hoje já é o 4º dia e eu fico feliz porque você está acompanhando, você tomou essa decisão, esse propósito de orar a Deus durante esses 10 dias. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê vitórias, porque Deus sabe qual é a sua necessidade, qual é o seu problema. Deus vê o seu coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e nós queremos então lembrar que você pode fazer este momento de oração na melhor hora do dia que você achar que é para você, tá? E tenha então a sua Bíblia na mão, anote passagens bíblicas, leia na sua Bíblia, ore pedindo ao Espírito Santo entendimento e o Espírito Santo vai fazer com que você entenda a palavra de Deus. Nós estamos fazendo esses 10 dias com o propósito de nós nos aproximarmos mais de Deus, de nós confiarmos mais em Deus, de nós podermos ter a certeza de que estamos andando com Deus, mesmo neste mundo mau que nós estamos vivendo, neste mundo tenebroso, nós não estamos sozinhos. O Senhor está olhando por cada um de nós. Deus, Ele nos contempla desde onde Ele está e Ele nos protege. Nós temos o nosso anjo da guarda que nos dá livramento e, enfim, Deus, Ele sempre está presente conosco. E quando nós oramos, nós então somos levados através do pensamento até o trono de Deus e lá então nós conversamos com Ele através da oração. Nós precisamos continuar no nosso propósito de procurar entender a vontade de Deus e também de consagrar a nossa vida a Deus. E às vezes alguma coisa que acontece em nossa vida que nos atrapalha de termos a presença de Deus em nossa vida, é porque às vezes nós cometemos algum pecado e não confessamos esse pecado a Deus. Quando nós pecamos, nós precisamos reconhecer que nós erramos e então falarmos com Deus, pedirmos a Ele forças para não cometermos mais aquele pecado e pedir forças para que nós continuemos caminhando com Ele. Porque a vida cristã, ela é feita às vezes de alto e baixo. Às vezes nós estamos bem espiritualmente, mas outra vez estamos mal, estamos em declínio. Mas nós não deveremos permanecer caídos. Nós deveremos nos levantar e é pela fé que nós nos levantamos. É através do poder do Espírito Santo atuando em nós. E a palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 28, verso 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amigos e irmãos, nós não prosperaremos, nós não cresceremos espiritualmente, a menos que sejamos honestos com nós mesmos e com Deus. O pecado que às vezes nós cometemos e ele não é confessado é como que se fosse um câncer da alma. Antes de o Espírito Santo nos fortalecer e nos dar poder, Ele nos convence e Ele então nos instrui o que nós deveremos fazer. A menos que confessemos os pecados que o Espírito Santo nos mostra, o coração ele se tornará estéril, se tornará endurecido. E então quando nós recusamos a ouvir a voz do Espírito Santo, nos convencendo, se nós recusamos, nós jamais receberemos uma porção dobrada do Espírito Santo que Deus está para derramar sobre o seu povo. Quando os discípulos estavam reunidos lá no cenáculo, que nós já comentamos isso no nosso primeiro estudo, reflexão desses 10 dias de oração, eles buscaram fervorosamente a Deus em oração. E eles então compreenderam de maneira clara a necessidade que tinham de confessar honestamente seus pecados a Deus. E se necessário até confessar uns aos outros. Por quê? Porque antes do Pentecostes, antes de Jesus morrer,
Havia uma disputa muito grande entre os discípulos. Um queria ser melhor do que o outro, maior do que o outro. Um queria se assentar à direita de Jesus, outro à esquerda. Cada um tinha o seu próprio interesse. E então, se necessário fosse, eles deveriam confessar uns aos outros os seus erros após esses 10 dias que eles passaram ali em oração. E então, quando Jesus voltou para os céus, depois da sua ressurreição, o Espírito Santo não foi derramado imediatamente. Se passaram 10 dias depois que Jesus voltou para os céus para que o Espírito Santo fosse derramado. E esse tempo de 10 dias foi dado aos seus discípulos para que eles se preparassem para o recebimento dessa promessa tão preciosa que Jesus havia feito para eles. E nós também, irmãos, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, sermos prósperos espiritualmente, nós precisamos também confessar as nossas faltas a Deus, os nossos pecados, e confessar também uns aos outros aquilo que nós temos cometido contra o nosso próximo, contra o nosso familiar, contra o nosso amigo, enfim. Se nós estamos tendo problemas na nossa vida espiritual, nós precisamos confessar. Deus nos dá um tempo, e quando nós então confessamos, nós recebemos as bênçãos que Deus nos prometeu. E o profeta Isaías nos diz que às vezes Deus não nos ouve porque o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Eu gostaria que você meditasse um pouco, se você tem algum pecado que você comete e que você ainda não confessou, não pediu forças para abandonar. Fale com Deus, abra o seu coração a Deus, Ele sabe o que está se passando com você. E se você realmente quiser vencer este pecado, Deus vai te dar força e você será vitorioso e prosperará também espiritualmente. Nós temos aqui alguns nomes para mencionarmos, além de todos que estão no nosso canal. Nós queremos mencionar aqui Nercilene, também Maria Solange, Nazaré Almeida, Camila, Tereza Maia, Marcos, Raimundo, Márcio, Poliana, Camila, Eliete Pegoraro, Daniele Teixeira, Maria das Graças Lourenço. Também nós temos aqui o nome de Ari Rogério de Oliveira, Renilda Bispo, Bárbara, José Fernandes dos Santos, Eliabe Barbosa, Marcilene Gomes, Zilda Souza, Maria Solange, Liciene Machado e todos os demais que estão aqui, nós estaremos intercedendo. Nós vamos dar novamente uma oportunidade para que você ore. E daqui a pouquinho então eu estarei daqui orando com todos vocês. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, uma vez mais nos encontramos diante da Tua presença, dando seguimento aos nossos 10 dias de oração. E nós, ó Deus, te agradecemos porque Tu nos dás esta oportunidade de falarmos contigo. E nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que a nossa oração, ela chega até o Teu trono de graça e que Tu as responde conforme a Tua santa vontade. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada amigo, cada irmão que tem tomado esse propósito em sua vida de Te buscar mais, cada dia mais em oração, Te buscar mais através da Tua palavra,
Que o Teu Espírito Santo dê entendimento a cada um de nós. E acima de tudo, ó Deus, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades, os motivos pelos quais os nossos amigos e irmãos nos pedem orações, que Tu, ó Deus, os atenda conforme a Tua santa vontade. Sabemos que Tu és poderoso, sabemos que Tu conheces o fim desde o princípio e sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. Faça, pois, a Tua vontade, ó Deus, e não a nossa. Aumenta-nos a fé em Ti, ajuda-nos a perseverarmos, que nós não venhamos a desanimar, mas que possamos continuar firmes nesta caminhada rumo aos céus. E em breve nós possamos estar contigo na eternidade. Pedimos agradecidos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Uma vez mais agradecemos a todos vocês, amigos e irmãos que estiveram orando conosco. Continuamos dizendo que as lutas elas virão, os problemas continuarão às vezes surgindo, mas não desanimemos. Continuemos confiando em Deus, Ele tem a solução para todos os problemas. E sabemos que às vezes a fé ela é provada para que nós possamos ser purificados, aprimorados, burilados, para podermos viver com Ele eternamente. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que tenhamos todas as bênçãos que necessitamos segundo a vontade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.